Bom, as manifestações da cultura do povo são conhecidas como folclore, né? E a gente tem como folclore inúmeras manifestações culturais, festas, né? Eu prefiro utilizar a expressão cultura popular. Eu acho que a palavra folclore é um pouco gasta e lembra muito tradição. A palavra cultura popular também não é discutível, mas eu acho que é uma expressão mais dinâmica para falar das manifestações da cultura das classes populares, das classes subalternas. Então, nós temos no folclore inúmeras coisas, né? O artesanato, a culinária, né? E sobretudo as festas, né? Agora, por exemplo, a religião popular também poderia ser chamada folclore. Eu acho que é um problema, por isso eu prefiro chamar a religião popular de cultura popular, né? E está muito próximo a religião popular e cultura popular, porque e folclore, né? Isso que se chama folclore, porque a maioria dessas manifestações elas são festivas e são também, muitas delas são sagradas, ou quase todas, sobretudo aqui no Maranhão, aqui no norte do Brasil, elas têm muito essa dimensão religiosa, né? Quase todas as manifestações populares têm essa dimensão, então eu acho que cultura popular é uma expressão mais ampla, né? Então, eu acho que a cultura popular é uma forma muito importante de preservação e de fortalecimento da identidade de um povo. E aqui no Maranhão, principalmente a população negra, a cultura popular é um desses elementos fortes. Então, as danças são o tambor de crioula, o tambor de mina, não é? No interior a gente tem o terecô e outras manifestações são muito conhecidas e conseguem realmente uma adesão quase que total. Agora, essa manifestação cultural, ela tem uma dinâmica. Ela não é a mesma que era do passado, mas é bastante tradicionalista, porque inclusive tem razões religiosas fortes. Então, por exemplo, uma pessoa pode até gostar de reggae, mas ela não pode jogar o reggae dentro do tambor de mina, porque o tambor de mina pertence aos encantados, pertence aos voduns. O que ela pode fazer é, no dia da festa principal da casa, contratar um conjunto, um grupo de reggae, para tocar, brilhantando a festa. Mas ela não altera o ritual religioso. E eu acho que até certo ponto também não conflita, porque as pessoas que são comprometidas com a religião, elas não podem abandonar a religião e se tornar um regueiro. Ela pode fazer as duas coisas, mas abandonar a religião não, porque ela sofre uma série de castigos, ela acredita que se ela fizer isso, ela vai ter insucessos profissionais, financeiros, etc. Então as duas coisas coexistem e eu acho que sem conflito, pelo menos de imediato. Bom, em cada região do Brasil, as religiões afro-brasileiras tiveram as suas especificidades. Então, a gente tem, por exemplo, no sul do Brasil surgiu a Umbanda, no Rio, São Paulo, e se espalhou pelo resto do Brasil todo e chegou aqui no norte nos anos 50, 60, né? Já na Bahia nós temos o candomblé, né? O candomblé já desde o século passado, com as suas características muito fortes de uma religião ligada às tradições africanas, vindas principalmente da cultura iorubana, o nagô, né, com os seus vários setores, né, sobretudo o nagô de Queto, né, um candomblé muito importante na Bahia hoje, que se espalha também por outros lugares do Brasil, mas foi uma religião africana que se formou a partir da Bahia, né. Em outras regiões do Brasil também, o batuque do Paraná, o Xangô de Recife, de Pernambuco, né, tem as suas especificidades de origem, de ritmos, de mitos, né, de divindades, né? E no Maranhão e na Amazônia, a religião que se desenvolveu aqui, né, denominou-se tambor de mina. E a gente sabe que no passado o Brasil era como se fosse um arquipélago, esses lugares não se comunicavam muito entre si, né? Então, em cada lugar, essas culturas originárias tiveram um desenvolvimento específico. Então, a partir do Maranhão, no Pará, na Amazônia, se desenvolveu o tambor de mina nas chamadas casas de mina. Esse nome mina deriva da origem
de muitos escravos que vieram pelo Forte São Jorge da Mina, ou da etnia Mina, que englobavam vários grupos na África que tinham essa denominação, que vieram em grande número para cá, né? E o tambor, em relação à importância do instrumento, tambor, que é muito forte aqui. Bom, então foram surgindo casas de mina, e a mais antiga delas é a chamada Casa das Minas Jeje, né? Que é originária do Daomé, do antigo reino do Daomé, então que tem tradições, tem musicalidade, tem voduns, né? Que são originários do Daomé, né? E a Casa de Nagô, né? Que é outra casa também muito antiga, é uma casa de mina com especificidades, com características da mina, e essas duas casas surgiram aqui no Maranhão desde o século XIX e se continuam até hoje. E da Casa de Nagô se difundiram os outros terreiros de tambor de mina aqui de São Luís, que são praticamente tambores de mina Nagô, né, com 2 tambores sobre cavalete horizontais, né, que são abatais, né, com as cabaças e outros instrumentos, e cantam basicamente em Nagô, pelo menos nas casas mais tradicionais, depois em português, né. Então, esse modelo Mina Nagô que surgiu aqui, né, que se espalhou pela Amazônia e também já tem filiais na Brasília, no Rio, em São Paulo, né, mas é um modelo Mina daqui que, por exemplo, tem certas características muito diferentes do candomblé. Por exemplo, não se paramenta um orixá, né? As entidades são mais os voduns, os caboclos estão presentes em muitos momentos, em muitos grupos, né? As pessoas se vestem mais ou menos com a roupa mais ou menos igual, né? E ela tem toda uma riqueza, uma espiritualidade, uma especificidade. Ela não é muito bem conhecida fora daqui, o candomblé e a umbanda são muito mais conhecidos no Brasil, mas é um culto muito próprio dessa região. Você acha que o tambor de crioula veio do tambor de mina? É o ato religioso feito fora do terreiro? Seria uma relação do afoxé? Bom, o tambor de crioula, algumas pessoas acham isso. Por exemplo, o Jorge, uma vez, fazendo um trabalho sobre o tambor de crioula, ele diz o seguinte, que o tambor de mina se desenvolveu dentro das casas, o tambor de crioula na rua, porque é uma coisa mais de divertimento. A gente vê que os instrumentos os instrumentos do tambor de crioula são semelhantes aos instrumentos do tambor de mina da Casa das Minas Jeje. Os 3 tambores são parecidos com os tambores daomeanos, né? Agora, o ritmo é bem diferente, né? Os cânticos também são muito diferentes, né? Porque o tambor de crioula é uma coisa que surgiu aqui, né? Como a capoeira, que é uma coisa com elementos africanos, mas surgiu no Brasil, né? Pelo menos fala-se que há muitos elementos africanos no estilo de música, né? Mas é uma coisa que surgiu aqui. O tambor de crioula é uma coisa que surgiu aqui no Maranhão, com semelhanças com o samba de Angola, com semelhança com outros rituais. Agora, eu acho complexo a gente dizer que uma coisa deriva de outra. A gente não tem uma documentação, não tem documentação nenhuma, é uma inferência, a gente pode supor. Eu não acho que há muita ligação. Bom, há ligações, por exemplo, a entidade, o tambor de crioula é oferecido para São Benedito. São Benedito é uma entidade fundamental no tambor de mina, que é a entidade africana Veriquete, né? Há muitos pontos em comuns, a gente pode até, mas eu acho que precisaria, para a gente afirmar isso, precisaria fazer um estudo bem detalhado, né? O tambor de crioula é dançado basicamente por mulheres, como o tambor de mina tradicional também, né? Os homens tocam, as mulheres dançam. No tambor de crioula não costuma haver transe, né? No tambor de mina tem o transe, mas hoje em dia a gente está encontrando, bom, não sei se é uma coisa recente, mas já há bastante tempo tem, os terreiros de mina também fazem um ritual com o tambor de crioula, né? Então o tambor de crioula é um ritual mais de divertimento, embora ele tenha também uma conotação religiosa, porque ele é oferecido em pagamento de uma promessa a uma entidade sobrenatural ou a São Benedito. E o tambor de mina é uma atividade eminentemente religiosa, embora tenha muitos momentos de divertimento e de dança, né? E justamente isso não é muito compreensível para a mentalidade ocidental, porque quando a gente fala em religião, no catolicismo ou no protestantismo, a gente lembra contrição, da pessoa ficar de joelho, em adoração, quieto, rezando parado. E nas religiões africanas não é nada disso, a religião é dançada,
né? Então, onde é que está a festa e o religioso? Eles estão muito juntos, estão muito articulados. Né? Bom, o boi do Maranhão é bem diferente de outros estados do Brasil. São grupos grandes e que envolvem uma quantidade muito grande de homens, mulheres, principalmente homens. E tem uma variedade de sotaques, de estilos. Tem boi de orquestra, tem de zabumba, tem boi de matraca. E a gente não conhece muito bem as origens, né, africanas, indígenas, europeias, disso tudo. Parece que há um sincretismo de diversas culturas e foram mais ou menos se organizando um estilo numa região, outro noutra. E aqui no Maranhão, além de grupos que são mais ou menos profanos, essa manifestação entra nos terreiros, porque os terreiros, as entidades caboclas, gostam muito do folclore maranhense. Então, umas gostam do tambor de crioula, outras gostam de boi. E então os pais de santo organizam uma brincadeira. Em geral, por exemplo, na Casa Fante Achante, onde eu trabalhei vários anos numa pesquisa, tem um encantado, Antônio Luiz Corre Beirada, que gosta de boi. Então tem todo o ritual de batismo do boi, a festa, a matança do boi. E dependendo das posses do terreiro, eles organizam. Na Casa Fante Achante é um boizinho de criança. Então, é brincado por crianças. E então o pai de santo costuma receber esse encantado durante as atividades do boi. Agora, em relação aos voduns, não há muita ligação com o boi. Já no tambor de crioula, tem um vodum, a verequete, que é um vodum jeje, que é associado a São Benedito. Então, nas festas desse vodum, costuma se organizar a brincadeira de tambor de crioula. Aí eu queria entrar um pouco, o problema de que todas essas manifestações de cultura popular, de folclore, estão muito relacionadas com a religião africana. Né? Eu acho que os terreiros são mesmo uma das fontes de manifestação, de desenvolvimento dessas manifestações culturais. Né? Então a gente vê, por exemplo, aqui no Maranhão, a Festa do Divino, que em todo o Brasil é uma festa do catolicismo popular. Aqui em São Luís ela tem especificidade de ser praticamente uma festa de terreiro, aqui em São Luís. Em Alcântara, em outros lugares, não. Há pessoas também que fazem festas aqui em São Luís, festa do Divino, mas geralmente são pessoas, todas as que eu conheço, são ligadas a um terreiro, que fazem em sua casa. Mas é muito comum a gente ver a festa do Divino nos terreiros. Então, o boi, o tambor de crioula, a festa do Divino, que são as manifestações mais fortes daqui, das mais fortes da cultura popular, elas estão muito ligadas à religiosidade. Né? Então, eu acho interessante essa dimensão que, às vezes, no resto do Brasil ou no Sul, né, não tem tanta força assim, religiosa as manifestações populares. Elas são vistas muito mais como uma coisa de distração só, como o carnaval, que tem essa dimensão de lazer, né? Mas aqui quase todas essas manifestações são intimamente relacionadas com a religiosidade do negro, do índio, né? Essa religiosidade popular. Né? Em relação ao boi, quer dizer, a gente vê a presença dele nos terreiros, né? E é um fato curioso, né? Os terreiros de Minas são eminentemente femininos, o boi é uma coisa masculina, né? As entidades do terreiro são eminentemente masculinas, né? E a gente vê essa presença do boi também nos terreiros. E às vezes, fora dos terreiros, a gente encontra no boi ou no tambor de crioula, nas festas e até no carnaval, entidades dos terreiros que vão lá e pessoas que vão e entram em transe com as entidades, que estão lá dançando numa escola de samba e é um vodum da Casa de Nagô, é um caboclo da Casa de Nagô, né, que está dançando. A gente vai conversar, quem está aqui é o caboclo. Né? Então é muito interessante essa força da religiosidade. Né? Agora, para o público externo não aparece muito, porque aparece mais a brincadeira. Né? Agora, na própria dança dentro do terreiro, os voduns, por exemplo, os caboclos, os voduns, por exemplo, brincam muito, conversam muito enquanto estão dançando.
né? Então aquilo ali é um momento de descontração para eles, né? É um momento em que eles estão fazendo uma obrigação, mas ao mesmo tempo com muita alegria, transmitindo muito essa dimensão da alegria, que é fundamental na vida das pessoas, né? É muito interessante essa investigação da história da cultura do povo, mas infelizmente ela não é bem trabalhada. A gente que é antropólogo e tem necessidade da história, a gente está começando aí aos arquivos, as fontes, como bolsistas, né, para pesquisar essas origens, né? Não só nós, há outras pessoas também interessadas, há alguns historiadores começando a fazer isso, mas é uma coisa recente. Agora, o que fica das festas no passado eram as festas que eram permitidas pelas autoridades, ou que eram perseguidas, né, ou que eram toleradas, né? A documentação que fica é uma documentação muito específica, a gente tem que ler nas entrelinhas, né? Então a gente encontra, a gente está começando agora essa investigação de fontes históricas em arquivos, em jornais, né? Jornais ao longo do século XX, alguns do século XIX, né? E a gente encontra muitas referências, né? Muito incisivas no começo, as proibições das manifestações de negros, né? Que só eram permitidas em determinados momentos, em locais específicos, que a gente não sabe quais eram os locais nesses momentos, né? Mas a gente vê essas proibições. E depois a gente encontra um grande número de irmandades convidando para festas religiosas católicas, e a gente sabe que essas festas católicas tinham momentos que talvez não fossem tão católicos assim, né? Mas esses momentos não aparecem. O que aparece é mais o Tedel, a procissão, a missa, né? Que aparece nos jornais, né? Mas é impressionante, aqui em São Luís tinha mais de 40 irmandades no século passado, né? Irmandades religiosas. São Luís é uma cidade de 30 mil habitantes, né? Cada irmandade tinha 20 a 30 pessoas dirigentes, né? Havia irmandades com mais de 300 pessoas, né? Então, e essas irmandades faziam muitas festas para todas as classes sociais, né? As irmandades viviam da festa do seu santo, né? E justamente a sombra de muitas dessas irmandades é que a religiosidade popular também se difundiu, né? Agora a gente encontra já no fim do século XIX referências ao tambor de crioula, à festa de vinho, ao bumbo meu boi, desde o século XIX e começo do século, muitas vezes reclamando do barulho, pedindo providências da polícia, ou então convidando para uma festa, né? É interessante a gente ver as transformações que ocorreram nessas festas. A gente está começando a fazer essa pesquisa, mas é um trabalho que a gente tem muito a fazer ainda, né? Bom, a interferência do turismo é uma coisa muito complicada, porque de um lado o turismo traz dinheiro, traz um incentivo às pessoas que são os produtores de cultura popular, regional, tradicional. Eles se sentem estimulados, porque ficam orgulhosos de ver um outro público que eles consideram superiores até em termos de classe social. E então, nesse sentido, ela traz às vezes uma revitalização de muitas manifestações tradicionais. Agora, de outro lado, às vezes cria muito problema. Por exemplo, o turismo, num certo momento, ninguém sabe muito bem porquê, há um interesse grande sobre uma certa manifestação ou um certo local, uma cidade, uma região. Depois, por motivos que a gente não sabe bem quais, esse interesse desaparece. Então o grupo que estava todo preparado naquela direção abandonou às vezes algumas coisas que não estavam interessando em função daquilo, e de repente há um desinteresse sobre aquela manifestação. Algumas vezes a questão também da ajuda financeira, que é uma faca de dois gumes do mesmo modo. É necessária, útil, o pessoal consegue fazer um barracão para se organizar e comprar o vestimento melhor, os instrumentos musicais, mas quando ela é retirada, as formas tradicionais de conseguir dinheiro para fazer aquelas brincadeiras, aquelas festas, estão desorganizadas. Aqui no Maranhão o turismo está entrando, né? Ainda não entrou tanto, ele está entrando, ele vem entrando, é uma coisa inevitável, tem vantagens e desvantagens, mas eu acho que a grande desvantagem é a transformação dessa cultura popular em cultura de massas, né?
E aí ela deixa de ser controlada pelos que produzem, né? E passa a ser controlada externamente, né? E tem muito mais a ver com a dinâmica do mercado, né? Então, eu acho que é uma coisa que se enfrenta, o Sul enfrenta muito mais esse problema, né? O problema do desfile das escolas de samba, que quando eu conheci, eu sou carioca, quando eu conheci no Rio de Janeiro na década de 50, a escola de samba era outra coisa, né? O que se vê hoje é um espetáculo televisivo, né? Que tem toda uma beleza e uma dimensão que não tinha no passado, mas perdeu toda a espontaneidade que tinha no passado, né? Então tem os prós e contras, né? A gente aqui ainda está numa outra fase em que essas manifestações são muito fortes. Quando chegou a televisão aqui nos anos 60, também com bastante força, eu pensei que muito depressa iam desaparecer as manifestações mais populares, não desapareceram, porque a televisão também é muito mais controlada de longe, né? Então, agora, atualmente a gente vê a presença de todos os meios de massa entrando e do turismo, né? Mas eu acho que em alguns momentos isso pode coexistir, pelo menos no começo, né? Mais para frente eu não sei se esse folclore vai ser totalmente assimilado pela cultura de massa, se a cultura popular vai ser assimilada pela cultura de massa, né? A gente ainda está vivendo numa transição, talvez no próximo século que está próximo aí, né? Seja diferente, né? E a entrada do reggae aqui no Maranhão? O caso do reggae? O reggae, o Ricardo podia complementar, o interessante do reggae é que é a mesma classe popular, né? E a mesma etnia, são as pessoas, sobretudo pobres e negras, que gostam de boi, de tambor de crioula, de tambor de mina, e sobretudo os mais jovens gostam do reggae, né? E a gente vê esse trânsito de filhos, netos de pessoas da mina, do boi, né? Os mais jovens, muito ligados à música reggae. A gente vê uma presença africana muito forte no reggae, né? Uma força muito grande. Agora é uma manifestação cultural moderna, né? Com outra linguagem, outros meios, né? Que tem outras características, mas elas estão coexistindo, né? Eu acho que o reggae é uma coisa que veio de fora, claro, e é recente, relativamente recente, mas que encontrou na tradição local muitos elementos próximos de conexão. Então a população negra adotou direto. Então o gostar de dançar, os ritmos, a proximidade com ritmos locais, com movimentos do corpo nas danças de origem africana, isso entra e é sentido pela população negra como uma coisa daqui, uma coisa nossa também, né? E eu acho que isso é que é a força do reggae. Agora, se vai ficar, não se sabe. É possível que ele permaneça e termine sendo incorporado à tradição maranhense, como um desenvolvimento dessa cultura negra maranhense que a gente está sentindo agora para se tornar tradicional. Não com essa efervescência aí, com esse público e com essa produção toda de discos e tal. Mas é possível que ela fique. Outros ritmos pareciam que iam ficar também e não ficou tanto, por causa da lambada, né? Caribe, Maranhão, Caribe, Carimbó, essas coisas todas também provocou um movimento grande, não tão negro, não tão assumido como negro, como é o caso do reggae. E depois a gente não está mais ouvindo falar na lambada. Eu acho que tem ligações porque a religião é muito vista como uma obrigação nessa classe social, né? E no momento que é necessário, que eles têm necessidade, eles procuram o religioso, o elemento religioso, né? Não sei se eles não estarão muito distantes, né? Acho que não. Acho que na medida que eles, por exemplo, são filhos e netos de pessoas ligadas, sobretudo à religião, né? Ao tambor de mina, né? Eu acho que o tambor de mina não vai perder com facilidade isso. Outras manifestações, talvez o boi, talvez o tambor de crioula, talvez as manifestações
venham a sentir mais, se bem que o tambor de crioula está penetrando muito em outras classes sociais, em outros grupos sociais, está sendo muito assumido pelo branco, né? O tambor de crioula hoje em dia. O problema eu acho que é mais de classe, né? E de modernização, vamos dizer assim, da cultura, crescimento urbano. Antigamente a população negra tinha menos acesso à escola e à televisão, as coisas todas. Então, isso era uma forma natural de divertimento. Desde criança, os meninos iam aprendendo, assumindo algumas posições importantes nos terreiros, alguns papéis especiais. Atualmente, a gente sente que, por exemplo, estudantes negros, estudantes universitários ficam admirados quando encontram a gente num terreiro, ou fazendo pesquisa, ou, por exemplo, me encontram tocando um instrumento musical. Eu toco, há alguns anos aí, eu estou tocando cabaça, é um instrumento da Casa das Minas. Então o pessoal toma assim aquele choque e começa a olhar com um outro interesse. Então será que isso é uma coisa interessante, isso é uma coisa importante? Porque eles conheceram aquilo como uma coisa mais ou menos arcaica, de gente muito velha, e eles acompanhavam porque é uma participação, vamos dizer assim, mais afetiva de família. Eles não tinham uma valorização. Eu acho que hoje em dia está havendo um despertar, por exemplo, os militantes de movimento negro, que não era uma estratégia do movimento negro, participação religiosa. Mas como o movimento negro viu a importância da religião dos terreiros na afirmação da identidade do negro, então o próprio movimento, os próprios militantes passaram a frequentar os terreiros. Às vezes eles tinham se afastado, ou por uma estratégia de embranquecimento, ou de ascensão social, a necessidade de ascensão social. Se distanciava daquela coisa que era identificado com escravidão, com negro, com pobreza e tal. Então, de um certo tempo para cá, isso mudou. Esses militantes intelectualizados, tudo, eles voltam. Agora, não assumem, em geral, um papel assim muito direto, não é? Por exemplo, uma pessoa, um médico negro, e não tem uma festa que ele não dê uma passadinha no terreiro e às vezes é amigo do pessoal, mas ele não é um tocador de tambor, não é um médium do terreiro, mas ele continua ligado, e aí tem um lugar, porque ele vai ajudar de alguma forma, né? Ele apoia financeiramente, porque essas festas precisam da colaboração, se passa cartinhas pedindo ajuda, e há várias formas de cooperação. E a simples presença, né, já é um apoio, isso já é um fator de reforço daquela atividade. Analfabetas, né? Mas é uma religião muito ligada a certas famílias muito nobres, né? Não, e depois é o seguinte, é uma religião para envolver um grupo, envolver muito, 100% até, é um grupo pequeno. É uma maçonaria As outras negra, pessoas né? devem participar, todo mundo deve participar, mas muito superficialmente. E normalmente se diz não precisa fazer nada. Você vê as pessoas que dançam mina aqui nas casas tradicionais, a quase totalidade não é iniciada, ou melhor, ela tem graus mínimos de iniciação. É o que se diz, não, tem só uma cabeça lavada, tem só umas contas lavadas. E não existe uma mentalidade de que a iniciação completa é necessária e que há uma cobrança das entidades espirituais nesse sentido. Muito pelo contrário. Quando as pessoas perguntam, não, está tudo muito bem, sua missão é essa mesmo, é isso aí. E há uma tendência a se iniciar mais aprofundadamente 2 pessoas, 3 no máximo, as que estão na chefia. E quando se fala também se diz, olha, a estratégia é essa, aqui as entidades são invocadas, elas vêm, elas estão vendo a humanidade, estão vendo o que está sendo, o que precisa ser feito, e vão fazer. Não precisa e não se deve abrir muitas casas. É como se a abertura de muitas casas
implicasse numa quebra de força. A estratégia dessas religiões africanas aqui no Maranhão é completamente diferente da estratégia das religiões de massa, dos meios de massa, entende? Essas religiões não são apostólicas, né? Não são para multidões, né? São religiões para algumas pessoas, para um grupo pequeno, né? E tem uma força muito grande, mas é uma religião de um grupo pequeno. O boi é uma manifestação que existe em várias regiões do Brasil, quase todo o Brasil. É uma das manifestações mais tipicamente brasileiras, né? Como a festa do divino, né? E cada lugar tem suas especificidades, sua época, em cada região tem suas características, né? Aqui no Maranhão, o boi também é muito forte, muito telúrico, é muito ligado às raízes, né? Com elementos portugueses, negros e indígenas muito interrelacionados. Nós sabemos que na época da borracha houve uma migração muito grande de nordestinos, inclusive de maranhenses, para a Amazônia, e se fala que o boi na Amazônia, em Manaus, teria se desenvolvido no começo do século, levado por maranhenses. E de Manaus ele teria ido por volta de 1916, chegado em Parintins, e lá ele se desenvolveu lentamente, né? A partir da década de 70 ele assumiu outras características e a partir da década de 90 ele começou a ser mais conhecido fora de lá e em todo o Brasil. Eu vi o boi de lá de Parintins em 91, né? E eu fiquei impressionado com o interesse, a beleza, o espetáculo, né? Que parece muito um espetáculo de escola de samba e que era ainda bem pouco conhecido no resto do Brasil. Mas havia vários transatlânticos internacionais com turistas do mundo inteiro já em 90, em 91. Né? E era realmente um grande espetáculo, mais conhecido talvez lá fora do que aqui. Hoje começa a ser conhecido no Brasil. Agora, é um espetáculo muito bonito. Agora, a gente sente, sobretudo nessa rivalidade entre os dois grupos, né? Aquela ligação com o povo, né? Uma participação muito grande, né? Mas fora disso ele assumiu características locais, ele englobou muita mitologia indígena da Amazônia, né? O boi está lá e alguns elementos do boi, né? O Pai Francisco, algumas pessoas e outros elementos da região, né? Mas a música já é muito diferente, assumiu outras características, né? O boi aqui tem especificidades muito diferentes do boi de lá. A gente quase não pode identificar os elementos comuns, né? Como também, se a gente for ver em Santa Catarina, em Pernambuco, em outros lugares do Brasil, ele vai ter características bastante diferentes.